Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe Gustavo Bog, diretor do Sistema Bog de Consultoria e um dos autores do livro Discursos e Práticas de Gestão de Pessoas e Equipes, as revelações obtidas das pesquisas de clima organizacional em empresas brasileiras. Livro que escreve em parceria com Marcelo Bog, que, aliás, é o filho do Gustavo Bog. Gustavo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, Milton. Esse é um livro de pai para filho? É um livro de pai para filho, mas eu diria mais do que isso, talvez seja um livro de sócio para sócio, né? Porque nós trabalhamos juntos já há muitos anos e o Marcelo foi uma pessoa assim fundamental para que esse livro saísse. Discursos e práticas de gestão de pessoas e equipes, discursos e práticas, elas costumam andar assim de mãos dadas dentro das empresas? Infelizmente não. Um dos aspectos fundamentais desse livro que nós escrevemos foi a constatação que os discursos muitas vezes são politicamente corretos, são bonitos, valorizam o elemento humano, falam da importância de sustentabilidade e assim por diante. Só que a prática concreta muitas vezes é divergente, né? É como se houvesse quase que um abismo entre o discurso e a prática. É claro que aquelas empresas que são gerencialmente mais evoluídas, né, essa distância é muito menor. Mas a gente observa, e os dados das nossas pesquisas revelam isso, que existe ainda muito chão a ser percorrido para que essa distância diminua. O que leva principalmente a essa dissociação entre o discurso e a prática? Isso está relacionado porque as pessoas não sabem o que estão dizendo ou porque elas não sabem executar o que estão dizendo? Existem diversas causas, né, para esse abismo que existe. Uma das causas é a brutal aumento de velocidade, né, no mundo de uma forma geral, e as empresas buscam muito resultados imediatistas, né? A ênfase no curto prazo, no curtíssimo prazo, faz com que o que vale na organização tem que faturar, tem que dar lucratividade e assim por diante, e o elemento humano passa a ter um papel secundário, às vezes até terciário nesse processo, né? Um outro aspecto é que existe, digamos assim, uma dissociação entre aquilo que a diretoria fala, aquilo vai para o nível de gerência, aquilo desce para o nível de supervisão, coordenação e tal. Então, nesse processo existem uma série de distorções no processo de comunicação, né? E a gente observa que em muitas organizações os gestores não são preparados para exercerem o seu papel de serem líderes. Eles são muito mais chefes do que líderes. E é possível fazer essa transformação identificado o problema? Claro que é, claro que é. E eu diria, fundamentalmente, para que discursos e práticas estejam alinhadas, nós entendemos que existe a importância de 3 elementos que precisam estar coordenados, né? Um é a questão da diretoria. A diretoria tem que estar alinhada, né? A diretoria tem que definir com clareza qual é o rumo, quais são os valores da nossa organização. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a atuação dos gestores. Então, os gestores precisam ser desenvolvidos para exercerem bem o seu papel de liderança. As competências na área de gestão de pessoas e equipes muitas vezes deixam a desejar, porque a pessoa ele é um bom técnico, mas não sabe lidar com gente. E o terceiro elemento que precisa estar presente é exatamente a área de gestão de pessoas ou recursos humanos, como é conhecida em muitas organizações, né? A gente prefere o nome gestão de pessoas porque ninguém gosta de ser chamado de recurso humano, né? Eu sou gente, eu sou pessoa, eu sou indivíduo e quero ser tratado como tal. O Miguel aproveita a frase que você disse agora há pouco, a diferença que você fez agora há pouco entre chefes e líderes, e pergunta aqui, qual a diferença entre chefes e líderes? Quais são os discursos e práticas de um e de outro? Veja, o líder, eu gosto muito de fazer assim, uma analogia com um maestro, com um dirigente de uma orquestra,
né? O líder, ele realmente tem que ser alguma pessoa inspiradora para a sua equipe, ele deve ser uma pessoa que define rumos, ele deve ser uma pessoa que ouve, ele deve ser uma pessoa que, enfim, traz todo um significado para o trabalho da sua equipe, né? E eu diria, o chefe, ele tende muito mais a ser um burocrata, né? É um sujeito que usa muito o crachá da empresa, né? E ele é muito mais impositivo. A gente percebe, Milton, em muitas organizações, né? Estamos no século XXI, chefe que entra na sessão de manhã cedo e não diz bom dia para as pessoas. Quer dizer, é uma questão básica de educação e muitas vezes nem isso acontece. Então, o chefe que grita, que maltrata, que humilha e assim por diante, infelizmente é muito comum. Isso acontece porque, de um lado, ele é muito cobrado só por resultados e muitas vezes ele não foi preparado para aquele papel. Nós falamos logo no início aqui, até com base no nome do livro, Discursos e Práticas de Gestão de Pessoas e Equipes, falamos em pesquisas de clima organizacional. É este clima organizacional que gera este tipo de comportamento na liderança? Sem dúvida. Aqui é importante fazer uma distinção entre cultura e clima, né? Clima é muito o momento, né? Então, digamos o seguinte, nós acabamos de distribuir um bônus para a organização, assim por diante. Bom, então está todo mundo feliz, né? Imagine outro momento em que aconteceu uma dispensa em massa de um monte de gente. O clima fica pavoroso dentro da organização. Então, o clima é muito, digamos, como aqui em São Paulo, né? Hoje está sol, depois vem nuvens e assim por diante. Agora, a cultura organizacional é uma coisa muito mais estável. Veja, não é muito acadêmico, mas eu diria assim, o jeitão de cada organização, o que vale, quem são os heróis da minha empresa, a maneira pela qual nós resolvemos os problemas, as prioridades e assim por diante, isso é muito mais característico da cultura da organização. Esse jeito de ser é que acaba, de certa forma, influenciando a maneira pela qual as pessoas se comportam dentro da organização. Então, mais importante do que o clima organizacional é a cultura organizacional. Sem dúvida. Agora, a pesquisa de clima é um indicador muito importante, porque, fazendo uma analogia, eu diria o seguinte, digamos, eu como pessoa física, eu estou sentindo uma dor aqui na região do abdômen, não sei o que, eu vou ao médico e vou fazer depois o quê? Um conjunto de exames, né? Então, no laboratório eu vou ter um conjunto de indicadores da minha saúde e em função disso o médico vai poder definir alguns tipos de tratamento que sejam adequados, né? Digamos que se o meu colesterol estiver muito alto, o meu médico vai dizer, olha, Gustavo, você tem que começar a fazer um pouquinho mais de ginástica, você tem que parar de comer picanha todo dia, você tem que, enfim, ter alguns procedimentos desta ordem, né? A pesquisa é o grande diagnóstico que acontece na organização. A Keila, nossa ouvinte internauta, pergunta o seguinte: Gustavo, você falou de chefes e líderes despreparados, mas a direção das organizações dão preparo para esses chefes e líderes executarem essas funções? Nas empresas em que trabalhei, sempre percebi que os chefes mandam os colaboradores para cursos, mas eles nunca fazem esses cursos. É verdade. É verdade. Infelizmente tenho que concordar e veja, se o dono da organização, o acionista principal, os diretores, enfim, que receberam mandatos para dirigir aquela organização, eles são um bom time, eles são uma boa equipe. E a gente percebe que muitas vezes isso não é verdade. Então eles querem, por exemplo, que no nível de gerência, por exemplo, a área de produção se entenda melhor com a área de logística, se entenda melhor com a área comercial, se entenda melhor com a área financeira. Eles querem isso e promovem ações e treinamentos e team building e uma série de coisas. Só que se a gente for ver a causa principal desse desencontro, você vai subindo os níveis hierárquicos e vai perceber que muitas vezes a própria diretoria tem facções, subgrupos, que na reunião da diretoria, sim, todo mundo é amigo, discutimos e não sei o que e tal. Só que o que nós combinamos na sala da reunião da diretoria, quando as pessoas saem, cada um faz conforme o interesse da sua área.
E isso infelizmente, é bastante comum, e eu diria que se nós quisermos alinhar discursos e práticas, né, a coisa tem que começar por cima. Aliás, discursos e práticas de gestão de pessoas e equipes tem no seu primeiro capítulo uma pergunta: como ser um líder sustentável? O que é um líder sustentável? O líder sustentável, né, tem um conjunto de características, né, mas eu diria assim, uma das principais características do líder é ele buscar integrar resultados, pessoas e inovação. Todo líder deve buscar resultados, né? Em última instância é por isso que ele está na folha de pagamento da organização. Mas ele deve buscar resultados com pessoas e com inovação. Por que com pessoas? Né? Tem muito chefe, né, que diz assim, eu vou buscar resultados através das pessoas. Outro que diz assim, às custas das pessoas. Outro diz assim, apesar das pessoas, assim por diante, né? Então, na realidade, nós temos que, quando a gente muda essa pequena palavra e coloca com pessoas, eu tenho aqui um sentido de parceria, de integração e assim por diante. Mas aí eu mexi no discurso. Quando eu começo a dizer com pessoas, eu mexi no discurso. Como é que eu faço esse com pessoas na prática? Por isso, desculpa, eu só queria colocar uma coisa a mais, que também tem a outra parte da frase, que é com inovação. Portanto, a gente tem que sempre estar continuadamente revendo processos, produtos, serviços, assim por diante, porque as coisas caminham muito rapidamente no mercado, né? Agora, veja, como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Eu diria, diretoria mais alinhada, gerentes, gestores de todos os níveis mais preparados para lidar com pessoas e equipes, e políticas e práticas de recursos humanos que sejam alinhadas com essa estratégia geral da organização. Ou seja, então, ser um líder sustentável é saber buscar resultados com pessoas e com inovação. Exatamente. É cumprir esta frase. Isso aí. É para valer. Para valer, claro. Veja, eu trabalho há mais de 30 anos com desenvolvimento de gestores. Há 30 anos se falava uma frase o seguinte: todo gestor deve também ser um gestor de pessoas. E esse é o discurso bonito, politicamente correto e assim por diante. Só que a gente percebe que, de novo, né, a prática nem sempre bate com esse discurso que é bonito, né? Gustavo, o ouvinte internauta José Luiz pergunta a propósito desse assunto: o que é melhor para uma empresa ter em postos-chave pessoas com o domínio técnico ou o domínio da gestão de pessoas? Eu acho que nós temos que ter uma ênfase muito maior no domínio da gestão de pessoas e equipes. Porque a parte técnica, de alguma forma, pode ser realizada melhor pelos níveis intermediários da organização. Agora, a gestão de pessoas e equipes, ser um líder motivador, é alguma coisa que depende do desenvolvimento dessas competências. E isso são competências que são, se a gente puder usar a expressão, desenvolvíveis, né? Quer dizer, dá para as pessoas aprenderem isso. Na liderança, por exemplo, nós estamos falando de carisma. Carisma é quase um dom divino, né? Alguns têm, outros não têm. Mas ser um bom líder você pode aprender. Quando existe uma ênfase exagerada no aspecto técnico, voltando à imagem do maestro, né? O maestro, ele tem o seu papel de escolher o repertório, de cuidar do orçamento da sua orquestra, que cada um dos instrumentos esteja muito bem afinado e assim por diante. Mas não quer dizer que o maestro ele tenha que ser um ótimo instrumentista. E nas organizações, muitas vezes, a gente vê a ênfase exagerada no aspecto técnico, faz com que as pessoas, né, busquem, eu tenho que tocar todos os instrumentos, e não é verdade. O papel de um maestro é
exatamente harmonizar, integrar, buscar um bom repertório, ver a questão de treinamento de todos os membros da sua equipe, que eles estejam motivados e satisfeitos e assim por diante. E é importante ter dentro dessas competências a humildade, inclusive, para admitir que uma das pessoas às quais você comanda entende daquele assunto tecnicamente muito mais do que você? Claro que sim. Veja, o que é o contrário da humildade? A arrogância, né? Como qualidade ou falta de qualidade. Né? Okay? Porque o cara que é arrogante, ele diz, eu já aprendi tudo, Milton, eu já sei de tudo, as coisas aqui, eu já aprendi, eu estou há 20 anos nessa organização, já sei como é que as coisas rolam por aqui. E é sempre assim que as coisas acontecem? Já vi esse filme antes e coisas do gênero. O humilde, né, diz assim, não, me fala um pouco o que você tem a dizer, eu gostaria de aprender, de repente é uma habilidade que eu não tenho e assim por diante. Né? Então essa qualidade da humildade, né, que não quer dizer subserviência, né? A humildade quer dizer assim, sim, eu estou aberto para aprender. O Raulisson, também nosso ouvinte internauta, pergunta a você, Gustavo, o modo de gestão das empresas no Brasil costumam ser muito diferentes uma das outras ou, na média, segue o mesmo modelo. Qual a diferença entre modelo de gestão e cultura organizacional? Então nós temos duas questões aí. Em primeiro lugar, há um modus operandi das empresas brasileiras ou há grandes diferenças? Vocês identificam claramente essas diferenças nos diferentes trabalhos que desenvolvem? Assim como cada um de nós é um ser único, cada organização também é um ser único. Okay? E nós vivemos num país primeiro, um país continental com enormes diferenças. Né? Então, se nós formos ver, por exemplo, usando essa expressão, né, o jeitão de uma empresa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e uma empresa no Pará, ou uma empresa na Bahia, ou uma empresa no Amazonas, a gente vai encontrar diferenças significativas por todas as razões históricas, regionalismos e assim por diante. Tá? Mas, apesar de termos estas diferenças, existe, vamos dizer assim, o elemento humano, né? O fator gente que está presente. E nós não temos no nosso livro a pretensão de dizer que nós fizemos uma pesquisa de clima Brasil. Né? Nós estamos chamando isso de referência Bogue, como, enfim, é o resultado das 50 últimas pesquisas que nós fizemos na nossa consultoria. Tá? E a gente percebe que, apesar de não termos a pretensão de que isso seja uma amostra significativa, a gente entende que uma série de aspectos importantes quase que são recorrentes, são repetitivos nas organizações. Os piores índices que nós achamos, né, nas nossas pesquisas foram, por exemplo, a questão de feudos, panelinhas e assim por diante. Né? Outro índice que deu muito ruim, fofocas, boatos e rumores. Tá? Outro índice que também é péssimo, injustiças e favorecimentos pessoais. Né? Então, o discurso da empresa é, sim, aqui é o reino da meritocracia. Né? E aí depois você vai nas organizações e você percebe que a meritocracia não é levada em consideração. Então, é levado o quê? Numa empresa familiar, é o genro do dono que virou diretor de operações, não sei o quê, pela competência? Não, porque ele é casado com a filha do dono. Né? Nas empresas multinacionais é a mesma história, porque eu sou amigo do vice president, não sei das quantas. Nas empresas estatais, é porque o fulano é de tal linha ideológica e de tal partido e assim por diante. Isso vai criando subgrupos dentro das organizações. Por isso que o pessoal da área A não conversa com o pessoal da área B, e aí feudos e panelinhas existem. Eu ouvindo aqui você falar sobre os erros mais comuns que vocês identificam, fofoca, etc, 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 panelinhas, e eu fico pensando, aqueles que estão nos ouvindo agora no mundo corporativo e dizendo assim, nossa, mas isso é sobre a minha empresa que ele está falando.
Porque são coisas que aparentemente acontecem de uma maneira geral nas empresas. Nós cansamos de ouvir isso das pessoas quando conversamos no dia a dia. Claro. E veja, talvez um grande diferencial que a gente tem nesse livro é que nós estamos falando apoiado em opinião de quase 32 mil pessoas que participaram das nossas pesquisas. Como eu disse, eu não tenho a pretensão eu não sei se essa amostra é uma amostra significativa do universo brasileiro, mas a gente tem feito muita palestra, muitos workshops, muitas apresentações sobre esse tema e a gente encontra uma ressonância. Isso que você diz é verdade. Puxa, parece que o cara está falando da nossa empresa. Estão falando da gente? Estão falando da gente. O Raulison tinha feito uma outra pergunta. Sim, agora que era a segunda parte. Né? Qual a diferença entre modelo de gestão e cultura organizacional? A cultura organizacional, digamos, dá esse referencial. Né? De novo, se você pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, o clima que varia. Né? Compare com Recife. O clima lá também varia, só que a característica geológica, localização, latitude, longitude, altitude, assim por diante, de São Paulo é diferente. Eu diria, isso é uma analogia ao que viria a ser a cultura da organização. Né? E essa cultura se manifesta através de um modelo de gestão, ou seja, é uma decisão da direção da empresa. Mesmo que a empresa não escreva isso, de fato, quando eu digo assim, o que é mais importante na nossa empresa, qual é a prioridade, como é que nós avaliamos as pessoas na nossa organização, esse conjunto de elementos é que, de fato, vai definir o modelo de gestão da organização. Gustavo Bogni, você falou das pretensões da pesquisa que vocês realizaram e etc., que a ideia não era ter assim não há pretensão de dizer como são as empresas brasileiras como um todo, vocês estão trabalhando sobre um segmento com o qual tiveram acesso, etc. Mas vocês falam das macro tendências do mercado de trabalho com clareza, não só pela pesquisa em si, mas pela experiência que vocês desenvolveram durante todos esses anos. Uma delas nós já falamos, que é a gestão de pessoas. Saber gerir pessoas é fundamental hoje nesse mercado. É isso? É exatamente isso. Bom, que outras macro tendências nós temos? Bom, existem diversas macro tendências. Eu diria uma das tendências importantes por exemplo, na questão de treinamento e desenvolvimento. Por exemplo, há poucos anos atrás, você tinha programas de treinamento e desenvolvimento para gestores que duravam 3, 4 dias. Hoje, para você conseguir pegar a tua equipe de gestores durante um dia para fazer um programa, é muito complicado. Né? Então, por exemplo, conciliar o tempo de aprender com o tempo de produzir é tipicamente uma tendência que a gente tem nesta área de treinamento e desenvolvimento. Né? Outra tendência importante é que, por exemplo, a área chamada de recursos humanos, né, que nós preferimos chamar de gestão de pessoas, né, ela deixou de ter um monopólio da gestão de pessoas. Portanto, cada gestor deve também ser um gestor de pessoas. Isso leva a uma configuração de recursos humanos totalmente diferente das configurações tradicionais. Vocês falam, entre outras coisas, que o impacto da TI na relação de trabalho é um dos novos focos da liderança. Como é que isso se aplica? Como é que isso funciona? Veja, nas empresas mais tradicionais, muitas das coisas de recursos humanos são assim segredos, né? Por exemplo, qual é o critério de eu vou dar um salário maior para um do que para outro e assim por diante, tá? Então, esses critérios são quase que secretos, né? Com o advento e toda essa evolução que aconteceu na área de TI, as pessoas têm acesso à informação. Eu conheço assim casos de empresas que, inclusive, certas áreas da organização você só consegue entrar com senha e tem que digitar na fechadura da porta uma senha secreta para você poder ingressar naquela área, né? Porque lá tem certos segredos industriais. Né?
E aí depois o cara entra no Google, digita lá e aparecem 3 ou 4 artigos técnicos sobre esse aspecto, né? Então essa democratização, essa abertura de informações leva com que os gestores tenham que agir de uma forma diferente, né? O critério antigo é o seguinte: se eu tiver informação, eu tenho poder. Portanto, eu, gestor, vou segurar informações para mim, porque isso me assegura o poder. Se eu tenho hoje essa disponibilidade de informações tão ampla como existe hoje, né, os gestores têm que ser muito mais abertos e mais participativos quanto a esse aspecto. O compartilhamento dessa informação pode ser um novo tipo de poder? Claro. Saber compartilhar. Saber compartilhar. Os gestores tradicionais, os chefes, né, são muito bons de falar, né? Eu diria que o líder, ele tem que ser bom de falar, mas ele também tem que ser bom de ouvir, né? A gente usa nos nossos workshops a seguinte ideia, né? Se Deus, quando nos criou, né, e deu 2 ouvidos e uma boca, né, diz que tinha um recadão atrás disso. Basta, né, entender o recado. Entender o recado. Portanto, você ouviu o que as pessoas têm a dizer. A gente conseguiu, em algumas grandes redes de supermercado, melhorias muito acentuadas, porque os gestores começaram a ouvir sugestões que as pessoas tinham para dar, para melhorar situações de trabalho, questões de limpeza, de iluminação, assim por diante, que trouxeram resultados financeiros fantásticos para a organização, porque de repente eu comecei a ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Então, se eu estou dizendo que o elemento humano é importante na minha organização, que tal começar a ouvir o que as pessoas têm a dizer? A propósito, você se referiu agora de um trabalho que vocês desenvolveram, e a curiosidade da Olívia, nossa ouvinte internauta, é a seguinte: qual foi o trabalho mais difícil de consultoria que você realizou até hoje? Uma curiosidade: acontece de, depois de um intenso trabalho de orientação, as empresas esquecerem o que você disse e voltar às antigas práticas? Sim. Acontece, né? E eu diria o seguinte: é muito frustrante a um consultor, né? Eu imagino que seja frustrante a um médico, né, quando diz assim: escuta, cara, você tem que comer um pouquinho menos de carne, você tem que ter uma dieta mais equilibrada e assim por diante, né? E depois a pessoa volta, depois de meio ano, volta um ano para a consulta, e você percebe que aquela pessoa não fez absolutamente nada. 5 quilos mais. Né? Pior ainda, né? Muitas, parece que são coisas assim, tipo promessa da noite de Réveillon e assim por diante, né? Então, é importante você ter esses objetivos bem fixados e assim por diante, mas isso tudo tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma determinação, né? Eu diria que projetos assim, nós, graças a Deus, a gente tem um volume substancial de projetos muito bem sucedidos, em que a gente realmente pode apoiar organizações a entrarem num degrau mais elevado em termos de desenvolvimento. Mas também a gente tem casos de pessoas que simplesmente não ouviram as recomendações, não colocaram em prática. Muitas vezes a gente faz uma pesquisa. Veja, contra o nosso interesse comercial, quando a gente está negociando com uma organização, uma pesquisa de clima, a gente diz assim: escuta, minimamente você tem intenção de divulgar os resultados da pesquisa e, no mínimo, dar explicações por que algumas coisas serão implantadas e outras não serão? Porque eu digo, se você não tiver essa disposição mínima, não faz pesquisa. É a mesma coisa se você vai a um laboratório, né? Você diz assim: eu vou continuar do jeito que eu sempre fui, não vou mudar nada na minha vida. Então não vai para o laboratório, você está perdendo tempo, dinheiro e assim por diante, que não vai servir para nada aquilo. Talvez só vá aumentar a sua angústia, entende? Então fica na doce ignorância de que você não está com colesterol alto e continue a comer suas coisas. E vai pagar o preço depois disso. Qual foi o trabalho mais difícil de consultoria? Eu acho que... Qual é a maior dificuldade para fazer a consultoria? É colocar em prática as recomendações, né? A gente percebe às vezes algumas empresas que têm... Você percebe que você é contratado para
prover X homem-hora treinamento no ano, assim por diante. E no fundo a organização não está querendo mudar coisa nenhuma, né? Então, às vezes a gente percebe situações desse tipo. Felizmente são minoria. Felizmente são minoria. De certa maneira, o que a Marcela, nosso ouvinte internauta, está pedindo aqui, nós já fizemos no decorrer de todo este capítulo do mundo corporativo. Mas já que nós estamos chegando ao final, a pergunta dela nos dá a oportunidade talvez de resumir tudo isso que a gente falou, ou pelo menos deixar uma mensagem final. Gustavo, qual conselho você dá para quem exerce um cargo de gerência e chefia e tem que no dia a dia, põe aqui entre aspas, administrar mais ou menos 50 pessoas? Na medida do possível, né, eu diria o seguinte: prestar atenção nessas 3 dimensões: resultados, pessoas e inovação. Né? Você lembrar que atrás de um papel profissional de analista, coordenador, operador de máquinas e assim por diante, existe um elemento chamado gente. Né? E se você prestar atenção nesse elemento gente, você vai ter resultados de negócio muito mais equilibrados, muito melhores. Gustavo Bog, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Ok, eu agradeço pela oportunidade da tua entrevista e também as perguntas aí que o pessoal fez. Tá certo, muito obrigado, Gustavo Bog, que é um dos autores do livro Discursos e Práticas de Gestão de Pessoas e Equipes, as revelações obtidas das pesquisas de clima organizacional em empresas brasileiras. Livro que foi lançado pela Campus e o qual foi escrito com o Gustavo em parceria com o Marcelo Bog, que é o filho do Gustavo, ambos do sistema Bog de consultoria. A você que participou aqui dessa nossa conversa, colaborou também conosco, mandando a sua pergunta, seja pelo e-mail ou seja pelo Twitter, o nosso muito obrigado e eu desejo que a gente se encontre em breve. Até mais!